Bem-vindos ao Praxis, o podcast que reflete sobre a prática docente, uma criação da Direção de Ensino e Tecnologia Educacional da Universidade de Santa Cruz do Sul. No episódio de hoje, vamos conversar sobre como a capacidade de refletir sobre nossa prática pode nos mostrar estratégias para reagir diante de uma aula mal sucedida e como qualificar nossa ação docente diante dos desafios e dificuldades que a sala de aula nos apresenta na contemporaneidade. Para essa conversa, nos baseamos na teoria de Donald Schoen sobre a prática reflexiva e traremos relatos da professora Carmen Lúcia de Lima Helfer, do Departamento de Ciências, Humanidades e Educação, Regiane Froza, professora do Departamento de Engenharias, Arquitetura e Computação, e do professor Diego Prado de Vargas, vinculado ao Departamento de Ciências da Vida. Enfrentar uma aula que não saiu como esperado é uma experiência comum para qualquer docente. A sensação de que algo deu errado pode nos levar à reflexão. O que exatamente aconteceu? Donald Schoen, pedagogo e autor da teoria da prática reflexiva, nos ensina que o professor deve estar constantemente em um processo de reflexão, tanto durante a ação quanto após. A prática reflexiva é a chave para o desenvolvimento contínuo do professor. É ela que permite aprender com as experiências vividas e ajustar a prática à medida que novos desafios surgem. Schoen descreve 3 tipos de reflexão. O primeiro é a reflexão na ação, que acontece enquanto estamos ensinando. Durante a aula, percebemos que algo não está funcionando como planejado e, de forma intuitiva, ajustamos nossa abordagem para atender às necessidades imediatas dos alunos. É sempre uma novidade. Eu digo que cada dia que eu entro na sala de aula, a gente tem o nosso planejamento, mas a gente tem que refletir e tem que estar sempre atento a qual está sendo a resposta naquele momento do nosso estudante, para que ele possa se sentir parte de todo esse processo. Eu aposto no planejamento, que é o processo de elaboração de uma intencionalidade. E esta muda de semestre para semestre, de aula para aula. Então, essa revirada, como eu chamo, de um determinado momento que eu pensei que eu ia fazer aquilo e eu vou ter que fazer outra coisa. Essa habilidade de improvisar e se adaptar no momento é o que muitas vezes diferencia um bom professor. Na própria prática, né, na nossa ação docente, a reflexão ela já faz parte. É algo que já é natural, que muitas vezes a gente faz sem ter um planejamento específico para isso, mas que na verdade faz parte do nosso cotidiano, né, em sala de aula. O segundo tipo é a reflexão sobre a ação, que acontece após a aula. Nesse momento, o professor avalia o que funcionou e o que não funcionou, procurando entender o porquê. Eu saio da minha aula e muitas vezes eu penso, hoje não foi como eu queria. Eu acho que o professor tem isso, né? Ou eu saio da minha aula, não, hoje foi como eu quis, né? Realmente consegui trabalhar bem com os meus alunos, né? Então, a gente sai, assim, a gente tem um grau de satisfação. Eu sempre saio da minha aula e eu avalio o meu grau de satisfação, o meu. Tem dias que a gente não vai estar bem, a gente não vai conseguir ministrar aquela melhor aula e a gente vai sair frustrado. Isso faz parte. E os alunos também, às vezes, não correspondem àquilo que se espera. Então, o que acontece? Leva como aprendizado e retoma de outro jeito, mais aperfeiçoado, retoma o assunto, se for o caso, volta sem problema nenhum. Eu acho que tem que servir como motivação. A gente tem que levar esse aprendizado dessa aula mal sucedida e fazer a reflexão, como o Donald Schoen propõe, né? E tentar trazer melhoras para a próxima aula. Acho que a gente tem que ter tranquilidade nesse processo, que ele tanto é do aluno quanto do professor. Esse processo retrospectivo permite identificar padrões e aprimorar a prática futura. É um exercício de autocrítica construtiva, essencial para o nosso crescimento. Por fim, Schoen fala da reflexão para a ação, o momento em que, após analisar nossa prática, projetamos futuras mudanças. Esse texto está atendendo a necessidade, o vocabulário do meu aluno. Muitas vezes o vocabulário afasta a impaciência. E aí você tem que retroagir. Bom, eu pensei nesse autor, mas esse não vai dar. Eles estão aquém. Então, organiza
outra proposta, outro autor para poder desenvolver e ele chega lá num futuro. Eu escuto aquele aluno no final da aula, né? Então, aquele escutar deles no final da aula, deixo à vontade, eles vêm ali, conversam comigo, né? Eu uso isso para a próxima aula. O nosso planejamento a gente quer fazer melhor e a gente quer fazer melhor para eles. Eu não tenho nenhuma aula que eu não entre sem olhar o que eu tenho que abordar durante aquele encontro. Então, por exemplo, estudo da metodologia que eu vou estar propondo naquela aula. Se eu for fazer uma aula expositiva dialogada, eu olho o conteúdo até hoje. Então, eu faço o tema de casa. Eu dou muitas disciplinas dentro do curso de medicina veterinária e o envolvimento ele é muito grande, justamente porque eu tenho esse preparo prévio antes de entrar para a sala de aula propriamente dita. E assim, eu também preciso, meia hora antes eu preciso ficar em estado de repouso, como eu digo, de atenção, de tranquilidade, para que eu possa entrar na sala de aula, né, tendo na minha mente realmente trabalhar com o aluno naquele momento, naquele período. O professor se torna um investigador de sua própria atuação, ajustando o planejamento para encontrar caminhos alternativos. Isso é o que garante a evolução contínua. Não há professor sem ensino, sem aprendizagem. Eu só posso, digamos, ser professor se eu for, de fato, um aprendiz, eu acredito nisso, né? E o aluno percebe. Ele percebe o professor que se prepara, o professor que estuda, o professor que planeja, que enxerga o aluno. Cada aula, seja bem ou mal sucedida, é uma oportunidade de aprendizado e crescimento. O importante é manter uma postura aberta e crítica diante de nossa prática e, além disso, criar ou participar de espaços de reflexão coletiva. Esses espaços, como comunidades de prática ou reuniões pedagógicas, são essenciais para que os professores compartilhem experiências, discutam desafios e encontrem soluções conjuntas. Me veio uma situação de colegiado de curso que a gente trouxe a distância que a gente tem entre a geração professor e a geração acadêmico, né? E a gente muitas vezes se sentia com dificuldades de extrair o máximo dessa geração mais nova. Colocando isso na reunião do colegiado, a gente discutiu com os professores e a gente tentou adequar algumas metodologias do curso. E a gente viu resultados fantásticos, ou seja, a gente conseguiu ver o aluno como protagonista e o aluno desenvolvendo melhor. E a gente sente esses alunos também muito mais ansiosos. Então, nós realmente precisamos, né, uma reflexão, como o Diego comentou, do corpo docente, né, de como lidar melhor com essas situações. Assim, transformamos os desafios em oportunidades de evolução, não apenas individual, mas também coletiva. Muito obrigada por acompanhar o Praxis. No próximo episódio, continuaremos essa jornada de reflexões sobre o ensino. Até lá!